um segundo, não é verdade? Geralmente tem um tempo de efeito, tem um tempo de ação até ele vir sobre o organismo, não é verdade? Agora, o Senhor, ele pode fazer em um segundo o que nenhuma medicina consegue fazer em anos, não é verdade? Aquilo que é o impossível, o Senhor consegue fazer, porque Ele é Deus do impossível, Ele é Deus do sobrenatural, não é verdade? Isso não é poderoso? Se isso não te empolga, eu não sei o que pode te empolgar, não é verdade? Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela, mas dá um sorriso de verdade, deixa sair esse sorriso de dentro do teu coração, aproveita e olha para ver se não ficou nada do almoço no dente dela, para você já avisar. Fala para ele, o Senhor é sobrenatural. Olha só, percebe se tem alguma pessoa que está sem alguém do lado, que ficou sem graça aí, sozinho também, fala para essa pessoa também, o Senhor é sobrenatural. Glória a Deus. Vocês estão bem? Vocês ainda conseguem aguentar mais uma sessãozinha aqui? O pastor Felipe estava compartilhando agora comigo que nós vamos emendar numa vigília. Glória a Deus. O Senhor está fazendo, não é verdade? A presença dele está nesse lugar. E eu estava pensando um pouco sobre isso e assim, eu não sei você, mas nós não podemos olhar de forma natural aquilo que é sobrenatural. Aquilo que o Senhor está fazendo, que é além daquilo que nós podemos fazer, não é verdade? Quando nós honramos a presença de Deus, nós estamos até mesmo convidando ela para vir e continuar fazendo. É a mesma coisa de quando você recebe uma pessoa na tua casa, ou que você é recebido pela casa de alguém. Você já foi mal recebido na casa de alguém? Não precisa levantar a mão, talvez, né? A pessoa está aqui. Mas acontece. E quantas vezes nós somos talvez mal recebidos em alguma casa? Você vai querer voltar nessa casa? Talvez você até volta, mas você volta com um pouco mais de receio, não é verdade? Mas quando você é bem recebido em algum lugar, o que acontece com o teu coração? Qual que é a próxima vez que eu vou? Não é? Você fica ansiando por estar lá de novo. E a mesma coisa acontece com a presença do Senhor. Quando nós honramos a presença do Senhor, quando nós recebemos Ele da forma correta, Ele tem prazer em vir. Deus, Ele ama se revelar a nós, Ele ama se fazer conhecido. Na verdade, é por isso que Ele te criou e me criou, para se fazer conhecido. E eu já fui apresentado, por isso que eu já cheguei chegando aqui sem me apresentar, mas se você não me conhece, meu nome é Vinícius, eu tenho 30 anos, sou goiano. Tem algum goiano aqui? Olha aqui, eu sempre acho um goiano perdido em algum lugar. Muito legal, o goiano é missionário, né? Tem tudo no lugar. Mas eu sou de Goiânia e eu estou morando no Nordeste faz 2 anos e meio. Eu estou morando em Maceió, morei 4 anos em São Paulo antes disso. Estive rodando aí por um tempo. O Senhor vai apontando, a gente vai. E uma coisa que eu tenho pensado muito e tenho meditado é justamente sobre o quanto que a presença de Deus ela tem que ser zelada. Não é verdade? Porque se Deus é de fato o mais importante, eu tenho que zelar isso como de fato Ele é. Eu gosto de ficar imaginando, quando eu leio a Bíblia, eu não sei você, mas eu gosto de ficar imaginando aquilo que está acontecendo. E eu sou um pouco criativo. Então eu gosto de ficar pensando na cena e lá em Gênesis, logo no comecinho, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, não é verdade? E fala lá que eles falaram no plural, eles disseram que haja luz e houve luz. E toda a criação vem no plural. Eles disseram, eles fizeram. Já parou para pensar nisso? Lá em Gênesis capítulo 1. E logo nesse começo vai falando sobre disseram, fizeram. Por quê? Porque na verdade nós estamos falando de um Deus que é um, mas que ao mesmo tempo Ele é triuno. O que é isso? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, como que isso pode acontecer? Eu gosto de imaginar que estava Deus Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade passada, onde nada havia sido criado ainda. Deus sempre existiu, Ele não foi criado, não é verdade? Deus é eterno. Isso vai um pouco além da nossa mentalidade natural de tentar compreender as coisas. Tem coisas que você só aceita no Senhor e vai. Mas nós fomos criados, Ele nunca foi criado. E eu gosto de pensar que na eternidade o Senhor estava lá vivendo em tanta comunhão. Pai, Filho e Espírito, vivendo em tanta comunhão, tanto relacionamento. Eles estavam tão próximos que eles falaram, vamos criar algo que pode experimentar da mesma coisa que nós estamos experimentando aqui. E aí Ele cria toda a terra, todo o universo, como palco desse encontro do Senhor com o ser humano. Então é verdade que Ele cria o ser humano por último. E aí só então que Ele fala, isto é muito
bom. Até então ele havia criado talvez o sol, ele havia criado o mar, ele havia criado cada coisa e falado, isso foi bom, isso é legal, isso é bom. Mas quando ele cria o homem, ele fala, isso é muito bom, porque ele havia finalizado ali a criação e a intenção dele. E tanto é verdade que a intenção do Senhor era criar homens, mulheres para relacionamento com ele, que ele se encontrava todos os dias ao entardecer ou aí no findar do dia com Adão no jardim. E eu gosto de imaginar, como eu falei, eu sou criativo, que ele ficava andando no jardim, talvez, conversando com Adão. Essa planta eu criei dessa forma, essa grama eu pensei ela crescer assim, para dar tal jeito, tal coisa. Você consegue imaginar comigo um pouco disso? Por quê? Porque Deus ele não criou Adão para ser um administrador somente. Ele não criou Adão para cuidar daquele jardim porque ele estava com preguiça de cuidar. Mas ele criou Adão para que tivesse tempo de qualidade com ele, para que tivesse relacionamento com ele. Não é verdade? Agora, como eu falei, nós temos aqui Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E me foi dada a incumbência de falar do poder do Espírito Santo. Não é verdade? Nós estamos falando sobre abrir o caminho, sobre o poder do Espírito Santo. E eu tive algumas experiências com o Espírito Santo. Como eu falei, eu sou de Goiânia. E eu cresci dentro de um contexto como esse, eu cresci dentro da igreja, os meus pais são pastores também no interior de Goiás, uma cidade que chama Silvânia, e eles até hoje pastoreiam essa igreja por lá também. E eu me lembro que aos 8 anos de idade, eu estava num evento da igreja, e eu estava num evento de crianças da igreja, e foi ministrado sobre o Espírito Santo. E ali foi contado como que o Espírito Santo funcionava, quem era o Espírito Santo, como ele se movia. E eu já havia visto esses movimentos do Espírito Santo, pessoas orando em línguas, pessoas fluindo no mover do Espírito, sendo curadas. E, como eu disse, eu cresci nesse meio. E eles foram orar, então, pelo batismo do Espírito Santo. E eu lembro que foram orar pelas crianças que estavam lá. E eu queria muito aquilo, porque eu já ficava muito curioso a respeito. Eu via as pessoas, às vezes chorando, às vezes rindo, e tendo experiências com o Senhor. Eu falei, cara, eu quero disso também. Aquela criança de 8 anos, pensa na minha cabeça de 8 anos. E nisso eu estava ali, eu me lembro que eu estava no centro do salão, as paredes metade bege, metade cinza, as cadeiras de plástico, e eles tiraram um pouco as cadeiras, deixaram as crianças, e de repente eu estava lá no meio de várias crianças, e sabe quando parece que o mar se abre e vem uma pessoa na tua direção? Veio a pastora Sueli na minha direção. A pastora Sueli era uma baiana arretada. Ela veio com sangue nos olhos, quase que literalmente, porque era o fogo do Espírito Santo. E ela veio, botou a mão no meu peito e começou a orar pelo batismo do Espírito Santo. E eu, na minha mente de 8 anos de idade, eu quis dar uma ajudinha para ela, Porque eu não estava indo, em tese. Eu falei, eu vou dar uma ajuda para a pastora Sueli. E aí eu comecei a imitar palavras que eu já tinha ouvido em outro lugar. E eu gosto de pensar, de novo, eu sou criativo, de Deus me olhando lá de cima e pensando, o que ele está fazendo, O que ele está tentando ajudar? Quem já tentou dar uma ajudinha para o Senhor? De vez em quando a gente faz isso, não é verdade? Mas Deus, em sua infinita misericórdia, naquele momento Ele resolve derramar sobre mim o Espírito Santo. E mesmo que eu estava ali imitando, não estou falando que esse é o padrão para você seguir, mas eu estava ali na minha inocência infantil, e eu comecei a orar aquilo, de repente eu sinto um fogo no meu peito, aquele fogo parece que começa a se alastrar um pouco mais, e ele vai se alastrando, ele começa a pegar nos meus braços, a correr pela minha barriga, e de repente aquelas palavras que eu estava imitando, ou eu estava falando como eu lembrava, elas começam a embolar na minha língua, e aquele fogo ele começa a passar pelo meu corpo, aquelas palavras começam a se tornar outras palavras, e de repente aquele fogo ele me toma por completo, eu caio no chão com 8 anos de idade, começo a falar numa língua que eu não entendia, e aquilo é muito bom, não sinto nada de errado, pelo contrário, aquilo está muito gostoso, e eu fico ali por mais de 2 horas. Eu me lembro que tinha uma cruz de madeira na frente do púlpito, e eu fiquei na frente daquela cruz de madeira chorando por mais de 2 horas na presença do Senhor. E aquela experiência ela me marcou muito forte. Isso tem muito a ver com o que eu vou continuar falando, mas eu quero contar algumas histórias. Pode ser? Eu conto muita história, qualquer coisa você me para, tá bom? Mas eu me lembro também de uma experiência em que em um dos eventos também de uma igreja que certa vez eu fui, eu estava na frente lá e por acaso eu senti um incômodo no meu ouvido direito, e eu achei que era só um incômodo no meu ouvido, mas aquilo continuou me incomodando, e eu falei, eu acho que tem algo do Senhor nisso, e eu peguei o microfone e falei, tem alguém aqui que você tem
algo no teu ouvido direito, e eu não sei o que é, isso faz sentido para alguém? Vieram duas pessoas, o pastor que estava junto comigo, pegou para orar, e foi orar lá no canto, e eu fiquei aqui com esse cara, e essa pessoa, eu perguntei para ele, o que você tem? E eu torcendo para ser só cera, né? Só um incômodo fácil de orar. E aí aquele homem, ele fala, eu tive um acidente há 2 anos atrás, e depois desse acidente eu perdi grande parte da minha audição, do meu ouvido direito, e eu escuto um zumbido tão alto, que para que eu consiga dormir, eu tenho que colocar o volume da minha TV quase no máximo, para que esse volume ele sobressaia o volume do zumbido e eu consiga pegar no sono. Eu falei, meu Deus, não podia ser mais fácil? E aí eu falei, tá bom, vamos orar. E aí eu comecei a orar por ele, e na primeira oração aquilo não aconteceu. Falei, tudo bem, vamos orar mais uma vez. Orei mais uma segunda vez, e aí houve certa melhora. Eu falei, vamos orar mais uma vez, fiquei empolgado porque tinha melhorado. E aí de repente, quando eu sempre orava e depois fazia um teste com ele, e o nome dele era Anderson. E Anderson, olha só. Mas quando... Está ouvindo bem? Legal. Mas quando terminou aquela terceira oração, eu lembro que ele estava na frente assim do púlpito, e a gente estava bem no meio também, tinha uma caixa de som bem do lado, e eu fiz o teste, né, que eu terminei a oração, fiz o teste, e ele assustou, eu assustei, ficou a gente olhando um para a cara do outro, o que está acontecendo? E aquele homem havia sido curado completamente, a tal ponto que o som da caixa estava atrapalhando, estava incomodando ele do tanto que estava alto. Isso é o que o Senhor faz. Em outra experiência que eu tive, nós temos uma escola de missões que acontece lá na nossa fazenda, no interior de São Paulo, na Duramis Farm, o Duramis Greenhouse, e nós estávamos no Greenhouse alguns anos atrás, e nós tivemos um momento de oração por cura, e eu tive uma visão a respeito de uma coluna, e do cara que estava do meu lado, eu olhei para ele e falei, o que você tem? Ele falou, tenho escoliose, a minha coluna é um S. Eu falei, legal, vamos orar então, o Senhor ele pode endireitar essa coluna. E a gente começou a orar, eu coloquei a minha mão na coluna dele, ele estava um pouquinho curvado, coloquei minha mão na coluna, nas costas dele, e nós começamos a orar, Senhor, vem com a tua cura, vem com o teu poder sobre ele, manifesta o teu Espírito Santo sobre ele. Nós começamos a orar, e eu juro para você, isso aqui foi uma das experiências mais malucas que eu já tive na minha vida. Você acredita, se você quiser, mas isso aconteceu, e eu tenho foto, eu posso te mostrar. Mas aquela coluna daquele cara começou a se mover na minha mão. Eu fiquei incrédulo na hora, vou te confessar, vou ser vulnerável com você, a gente está em família. Eu fiquei incrédulo, falei, coisa da minha cabeça, não mexeu nada, talvez foi, sei lá, passou algum bicho, não sei. Mas aquilo começou a se mover na minha mão, enquanto eu orava. E quando terminou, eu falei, e aí, você está sentindo alguma coisa? Ele falou, cara, eu estou sentindo aliviado, mas eu senti a minha coluna se mover. Eu falei, o quê? Peraí, eu não contei para ele, né, que eu senti mover na minha mão. Eu falei, vamos ali atrás. A gente correu para trás do palco, que era o único lugar que estava lá mais vazio. Eu falei, com todo respeito, tira a tua camisa, deixa eu olhar a tua coluna. Ele tirou e a coluna dele estava completamente reta. Eu ainda estava incrédulo. Eu falei, você tem foto disso? Para a gente conseguir comparar. Eu falei, tem. Aí ele olhou, ele tinha tido, há uns dias antes, ele tinha tido uma alergia em uma parte das costas. Então, por acaso, ou não, né, Jesucidência, ele tinha tirado foto da coluna, e havia, a coluna, eu juro pessoal, era um S, fazia isso aqui, ó, e aí eu peguei a foto do lado, olhei para a coluna dele completamente reta. Esse é o poder do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar, fazer um barulho para o Senhor, glória a Deus. E eu tenho algumas coisas para falar, eu vou falando, você vai pegando, tá bom? Vamos ver como é que sai isso aqui. Mas eu quero muito te encorajar você a anotar algumas coisas. Se você tem algum caderno, se você tem algum papel, se você tem aí as notas do seu celular. Eu estava lendo esses dias uma pesquisa que falava que quando nós escutamos algo, nós retemos 20% do que é falado. Quando nós escrevemos aquilo que nós escutamos, nós retemos até 80%. Então eu creio que você quer reter aquilo que o Senhor quer falar com você, não é verdade? Então eu quero muito te encorajar a isso, se você puder, anota aí. E a primeira coisa que eu quero que você anote é uma pergunta para mim e para você. Mas a pergunta que eu tenho para você é, o quanto você tem fome pelo sobrenatural? O quanto você tem fome por ver o agir do Senhor, o mover do Senhor? Muitas vezes nós ficamos muito naturais ou sóbrios demais com aquilo que na verdade vai além do nosso natural. Quando nós falamos do Senhor, nós estamos falando de um Deus que é supranatural.
ou sobrenatural, ele vai além do nosso natural, e muitas vezes nós queremos colocá-lo dentro de uma caixa, ou dentro da nossa própria concepção daquilo que o Senhor deve ou não fazer. E claro, não estou falando que nós vamos além da Bíblia. Na verdade, o Senhor, ele se explica dentro da tua própria palavra. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós queremos colocar um mar, um oceano. A gente está morando em Maceió, eu vejo muito o mar por lá, e de repente eu olho para o mar e eu quero colocar ele dentro de uma garrafinha que nós recebemos aqui. Eu vou conseguir? Sim ou não? Colocar o mar inteiro dentro dessa garrafa? Talvez eu coloque uma parcela dele, talvez eu coloque um pedaço dele, mas o mar em sua plenitude eu não consigo. Por quê? Porque a garrafa é muito pequena em relação a ele, não é verdade? Nós temos um Deus que a palavra fala que nós passaremos a eternidade o conhecendo. Você já parou para pensar nisso? Você vai passar a eternidade inteira, não tem começo, não tem meio, não tem fim. A eternidade é algo que nunca vai acabar. Glória a Deus por isso. Mas você vai passar a eternidade conhecendo esse Deus. Todo dia, se é que tem dia, que não tem começo, meio e fim, não sei se vai ter dia. Mas você nunca vai chegar no teto de conhecimento do Senhor, na plenitude do teu conhecimento. Não, agora eu conheço a Deus por completo. Agora eu conheço a Deus. Por quê? Porque a nossa mente ela é limitada demais para um Deus ilimitado. Ela é pequena demais para um Deus tão grande. E é por isso que nós, diante desse Deus, o nosso trabalho é o quê? Nos rendermos a Ele em gratidão, nos rendermos a Ele em reverência, adorarmos esse Deus. Por quê? Porque Ele é digno, Ele é grande demais, e não existe outro igual a Ele, não é verdade? Agora, eu quero que você abra comigo em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 17. E nós vamos abrir a Bíblia bastante aqui. Então abra comigo, Marcos 16, a partir do versículo 17 e 18. Aqui fala: estes sinais seguirão aos que crerem. Repete comigo: creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. O nosso maior modelo de vida é quem? Quem nós devemos nos parecer todos os dias? Jesus, não é verdade? Agora, você já parou para analisar qual foi o estilo de vida de Jesus? Por onde ele passava, ele sim pregava o evangelho, ele falava arrependam-se, não é verdade? Mas o que Jesus fazia antes até mesmo de falar às vezes? Ele orava pelos enfermos, ele manifestava o reino do Senhor, ele manifestava os milagres, os sinais, as maravilhas. Agora você pode olhar e falar: não, mas Jesus era Jesus, não é? Mas se Jesus estava montando um padrão, por que ele montaria um padrão, mas ele falaria: isso aqui você deixa de fazer, só segue certa parte da minha vida, só segue certa parte só segue a minha santidade, só segue a minha pureza? Você acha que Jesus faria isso? Pelo contrário, ele fala que obras maiores ainda faríamos. Ou seja, ele estava falando: vocês vão seguir o mesmo modelo de vida que eu estou vivendo, e vocês ainda vão experimentar de coisas maiores. Isso não é poderoso? Você pensar que, meu Deus, eu posso viver coisas ainda maiores, eu posso viver coisas sobrenaturais no meu dia a dia, como um estilo de vida. Eu posso, se eu crer, ele está colocando isso aqui como uma condição, não é verdade? Ele está falando: os sinais seguirão a todos. Ele está falando isso? Não. Seguirão a todas as pessoas do mundo, é isso? Não, ele está falando: seguirão os que creem, é uma condição. Então, para que eu possa ver os sinais acontecendo na minha vida, para que eu possa ver os milagres, para que eu possa experimentar do sobrenatural, o que precisa acontecer? Eu preciso crer. Eu preciso colocar aquilo que é a moeda de troca do céu. Sabe qual que é essa moeda de troca? Fé. Tanto isso é verdade que a palavra de Deus vai falar o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus aqui? Eu quero agradar ao Senhor. Agora, como que é uma vida que agrada a Deus? É uma vida que constantemente eu estou colocando a minha fé em prática. Eu estou vivendo através da fé. A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Quem que é o justo? Repete comigo: eu. Você é o justo. Porque a palavra fala também que Ele nos justificou através do sangue daquela cruz. Então eu e você, nós somos chamados agora justos. Se você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, agora esse sangue Ele te lava, Ele te cobre, agora você é chamado de justo. Agora esse justo, eu e você, a Bíblia fala então que nós devemos viver por fé. Agora, se eu vivo uma vida somente natural, eu estou vivendo por fé? Sim ou não? Não. Então, se
eu não consigo colocar minha fé em prática, quer dizer que eu não estou vivendo tudo o que eu posso viver. Não é verdade? Imagina que você ganha uma Land Rover. Quem gostaria de ganhar uma Land Rover no seu lugar? Você ganha, recebe no Espírito, mas você ganha uma Land Rover. E aí todos os dias, você passa por essa Land Rover, tanque cheio, IPVA pago. Você tem lá ainda uma grana que você ganhou junto com a Land Rover, para você manter ela durante uns 15 anos. Recebe no Espírito. Mas todo dia você passa por ela e você resolve pegar o teu patinete. E aí você vai de patinete. Não ia ser estranho? Concorda comigo? Não ia parecer meio loucura? Agora, muitas vezes, com muito respeito eu falo isso, nós vivemos a nossa vida cristã dessa mesma forma. Nós temos uma Land Rover na nossa garagem do poder sobrenatural do Espírito Santo para que aquilo seja ativado e vivido todos os dias da nossa vida, e a gente está andando no patins sobrenatural, no patins do natural, no patinete do natural da minha vida, só vivendo a partir daquilo que o meu bolso consegue comprar, só vivendo a partir daquilo que as possibilidades naturais conseguem me dar, somente a partir do que as conexões que eu já tenho, ou que eu acho que eu tenho, ou deixo de ter, conseguem me proporcionar. Agora, se Deus falou que obras maiores faríamos, coisas maiores viveríamos, eu preciso entender, existe mais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, existe mais para você. Amém. Lucas 24, versículo 49. Nós vemos Jesus, ele indicando para os seus discípulos, esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima, ou o poder dos altos, venha sobre vocês. Esse poder dos altos, ele não se refere somente aos discípulos daquele tempo, ele se refere àquilo que o Senhor queria criar como estilo de vida. É por isso que pensa comigo, aqueles discípulos haviam andado tanto tempo com Jesus. Jesus, ele agora está prestes a morrer, ele fala para os discípulos, eu vou morrer, eu vou embora. Imagina o desespero desses discípulos, imagina o quão desesperador seria para mim e para você, se ele de fato tivesse ido e nunca mais voltado, ou não tivesse deixado nada para acontecer. Mas existe um plano redentivo para nós, um plano muito maior, e esse plano era o quê? Ainda maior do que Jesus, do que a presença dele física aqui na terra. Por quê? Ele mesmo fala, é melhor que eu vá. Por que é melhor que ele vá? Na tua naturalidade você falaria, não, Jesus, é melhor que você viva durante toda a eternidade aqui junto com a gente, não é verdade? É melhor que você nunca morra, que você fique sempre aqui, a gente consiga te ver, não é verdade? Mas o que ele estava falando? É melhor que eu vá, porque se eu fico aqui naturalmente com vocês, eu consigo ficar com vocês talvez o quê? 3 horas durante o dia? 8 horas? Umas 10 horas, porque tem o tempo aí de dormir, não é verdade? Ou eu consigo ficar com certa parte da humanidade, e aí eu consigo andar ali junto com essa... Mas é melhor que eu vá, porque eu vou deixar para vocês, eu vou enviar a vocês um ajudador, um consolador. E esse ajudador, esse consolador estará junto com vocês até o fim dos tempos. Mais do que a presença somente física de Jesus aqui natural na terra, ele estava falando, eu vou entregar algo para vocês que vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a sua vida, toda a sua existência, ele vai estar com você. Esse ajudador é o Espírito Santo. Ele fala, esperem aqui, esperem em Jerusalém, porque eu vou mandar sobre vocês essa promessa, o Espírito Santo. E em Atos 1:4, ele fala justamente sobre isso, que quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Uau! Isso aqui é poderoso, porque isso aqui é antes do Senhor Jesus, ele liberar os discípulos para pregar o Evangelho durante toda a terra. Aquilo era a grande comissão, que vem logo depois. Mas antes de Deus dar a grande comissão, antes de Deus te dar a sua missão, ele envia para você o Espírito Santo. Antes de Deus dar uma missão para a igreja, ele envia o Espírito para a igreja. Ele se envia completamente para a igreja. É por isso que ser cheio do Espírito Santo, ou você viver o poder do Espírito Santo, você viver o sobrenatural, não pode ser um evento. Não pode acontecer somente no aniversário da igreja, uma vez no ano. Não pode acontecer somente no culto de domingo. Não pode acontecer somente naquele evento ungido que você vai. Ou naquele lugar que você visita, que você está ouvindo falar, sim, você tem que correr atrás disso, por favor, tenha fome. Mas mais do que isso, isso é algo para você viver todos os dias da sua vida. E aí talvez você está aqui, você fala, não, mas isso aí é para os jovens, deixa os jovens lá pegar fogo, deixa os jovens se apaixonarem, não é verdade?
Isso aí, eu lembro lá na minha infância, eu lembro na minha juventude, eu era apaixonado. Mas isso acontece, o jovem que é desse jeito. Só que não é bem o que a palavra de Deus fala. Porque olha o que a Bíblia fala, lá em Efésios, deixa eu achar. Não atualizou porque eu coloquei no celular. Só um segundo. Ele fala lá em Joel 2, a profecia do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Aqui ele está falando sobre os nossos tempos, o tempo depois de Jesus Cristo vir sobre a terra. Ele fala, depois disso, ou seja, depois da vinda de Cristo e o mover do Espírito, derramarei então do meu Espírito sobre todos os povos. Repete comigo, todos os povos. Isso inclui Belém do Pará? Está dentro de todos os povos, não é verdade? Todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Aí você para até aqui e fala o que eu falei dos jovens. É o jovem que tem que profetizar. É o jovem que tem que mover no Espírito Santo. Aí ele continua, os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. O que ele está falando aqui? Ele quer derramar do Espírito dele sobre todas as gerações. Deus, ele é um Deus multigeracional. É por isso que todas as vezes que ele vai se citar, ele fala o quê? Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que ele está falando? Eu sou de todas as gerações. Eu sou o Deus dos jovens, eu sou o Deus das crianças, eu sou o Deus dos mais velhos. Eu sou um Deus que eu quero todos. Porque ele criou todos nós para esse relacionamento que eu citei no início. Não existe exceções, não existe uma idade para você se relacionar com Deus. Não existe uma idade para você viver os sinais e maravilhas do Senhor. Tudo bem, talvez você não vai passar agora a sua vida viajando as nações, mas isso não te impede de viver uma vida sobrenatural, de viver um estilo de vida sobrenatural, estocar a tua família, estocar os teus vizinhos, estocar até mesmo escolas, universidades, o seu trabalho. O que Deus pode fazer em Belém do Pará a partir de você? A partir da tua fome, a partir dessa chama que vai ardendo no teu coração, que fala, peraí, eu acho que tem mais. O que eu quero deixar para você hoje é só isso. Se você esquecer de tudo que eu estou falando, eu quero deixar pelo menos uma pulguinha atrás da tua orelha, que fica falando assim, eu acho que tem mais para eu viver. Eu quero deixar pelo menos uma fomezinha no teu coração de falar, será que... Sabe quando você passa perto de um rodízio, e vem aquele cheiro de comida? Às vezes você nem está com fome, mas vem aquele cheiro de comida, parece que sua barriga fala, não é verdade? Aquela fome, ela começa a crescer, sem querer. Você nem estava com fome, mas o cheiro te atrai. Eu espero que hoje você sinta o cheiro da presença de Deus. Que esse cheiro do banquete que Deus preparou para você, ele comece a gerar uma fome no teu coração, para você comer muito mais do que você já comeu. Por isso que Deus fala que Ele é o pão da vida. Ele é esse pão, Ele é essa água viva, que quando eu tomo dela eu não tenho mais sede. É o que nós falamos aqui. Deus tem um banquete para Alto Monte. Ele tem algo preparado aqui. Mas quantas vezes, eu não estou falando Alto Monte específico, agora eu estou jogando igreja no I maiúsculo, cristãos no geral. Quantas vezes nós não estamos sentados numa mesa de banquete somente comendo as migalhinhas, somente pegando um pedacico, e nós estamos talvez com a mentalidade de, não, mas é assim que é assim que eu aprendi, e nós ficamos grandes demais dentro de nós mesmos. Quando na verdade, e esse vai entrar o meu primeiro ponto, se você está anotando, anota, se você não está anotando, anota também. Mas o meu primeiro ponto é, a semente tem que morrer. E talvez não seja o primeiro ponto mais tranquilo, não é verdade? Desculpa por isso, mas é a palavra de Deus. João 12, versículo 23, aqui Jesus está falando algo muito importante. Pensa comigo, ele está prestes a morrer. Quando você estiver prestes a morrer, você vai querer falar aquilo que é importante, não é verdade? Você já viu aquelas cenas de filme, que o cara está no colo do cara, assim, prestes a morrer, aí ele fala, eu tenho que te contar uma coisa, não é? O que ele vai contar? Ele conta aquele último segredo do filme, não é? Aquele que dá aquela virada, chave do filme, é o mais importante. O cara está prestes a morrer, ele não vai querer perder tempo, né? Desliga a chaleira que eu deixei ligada em casa, acho que vai chover, tira a roupa do varal, ele não vai falar isso, não é verdade? Ele vai querer falar aquilo que é mais importante. E aqui Jesus está prestes a morrer. Ele mesmo fala aqui no versículo 23 de João 12, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele está falando, eu vou morrer. 24, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto.
aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Uau! Então ele está falando aqui, que se você não morrer para si mesmo, você não tem como viver ele. Se eu não morro para as minhas vontades, se eu não morro até mesmo para o meu próprio entendimento, para os meus achismos, para aquilo que talvez eu fiquei muito cabeçudo de estudos, se eu não abro mão nem disso diante dele, às vezes eu estou escondendo o próprio Deus diante de versículos esparsos, fora de contexto. Entende o que eu quero dizer? Muitas vezes, eu não estou falando que vem de um lugar mal, pessoal, eu entendo às vezes o teu coração, talvez vem de um lugar zeloso, que não, eu quero zelar por aquilo que eu aprendi, eu quero zelar pela palavra. Só qual que é o problema disso muitas vezes? Nós estamos querendo ser tão fiéis ao Senhor, nós estamos querendo ser tão zelosos a Ele, eu estou querendo fazer tanto para Deus, que eu esqueço dEle no processo, eu esqueço daquilo que na verdade Ele me criou para fazer, que é o quê? Relacionamento. Eu já me peguei nesse lugar, eu estou me colocando aqui, eu falei que eu ia ser vulnerável com você, não é verdade? Se eu chorar, você me abraça, no final vai dar tudo certo. Mas eu mesmo já me peguei nesse lugar. Como eu falei, eu cresci dentro de ministério. Eu comecei a liderar a célula com 11 anos, pra você ter ideia. Então eu fui um pouco precoce. Mas eu estive dentro disso durante muito tempo. E durante muito tempo eu quis fazer algo para Deus, em qualidade, em excelência, entregar para o Senhor. Mas em alguns momentos eu me peguei fazendo demais para o Senhor, mas fazendo sem Ele. Deus não se interessa com o que você faz para Ele, que não carrega Ele junto. Porque no fim das contas, tudo que nós construímos deve se carregar dEle. Tudo deve ser para a finalidade principal, que é o quê? Eu o conhecer, fazer Ele conhecido. E é por isso que nós não podemos falar de viver uma vida sobrenatural e viver o poder de Deus, sem falar primeiro em me apaixonar completamente por Ele. Em eu ser completamente rasgado diante da presença, em eu ser quebrantado diante do Senhor. Nós falamos aqui sobre arrependimento, sobre o temor do Senhor. Sabe por quê? Porque a própria palavra fala que no dia do julgamento, onde nós vamos prestar conta da nossa própria vida, Ele mesmo fala que muitos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome expeli demônios, em Teu nome curei enfermos, em Teu nome eu fiz cruzada evangelística, em Teu nome eu abri 500.000 igrejas, em Teu nome eu carreguei multidões, em Teu nome eu fiz show no estádio, em Teu nome eu fiz não sei o quê, eu fiz não sei o quê, não sei o quê. Eu não estou falando que nada dessas coisas é errado, pelo contrário, o Senhor tem se movido grandemente ao longo da história a partir de cada uma dessas coisas, como nós falamos aqui, por exemplo, do decênio, coisas têm acontecido grandiosas, porém nada disso deve acontecer em detrimento da presença, porque é o que Ele complementa. Muitos vão dizer até mesmo isso, mas eu vou falar: se apartem de mim, porque eu não vos conheci. Então no fim das contas, até mesmo a tua missão é sobre você conhecer a Deus no processo. Até mesmo o sinal, a maravilha, o poder de Deus sendo manifesto através de você e em você, ele tem uma finalidade, que é o quê? Você conhecer a Deus e se fazer conhecido para Ele. É por isso que aquele versículo que nós lemos no começo, que eu falei que era muito importante, de Marcos 16, ele fala: estes sinais seguirão os que creem. Já parou para pensar nisso? Você não deve então buscar os sinais, eles vão te seguir. Se você crê, eles vão te seguir. Então eu não busco os sinais para viver os sinais, eu busco o Deus dos sinais e eles me acompanham. Faz sentido? Eu tenho que então viver a minha vida para o Senhor. Enquanto eu vivo minha vida para o Senhor, quanto mais eu conheço a Ele, quanto mais eu experimento dEle, quanto mais eu me prostro diante da presença, quanto mais eu vivo a Ele em reverência. Lembra o que nós falamos no começo? Quanto mais eu hospedo a presença, eu recebo a presença melhor, mais Ele vem, mais Ele se revela, mais Ele se faz conhecido, mais Ele vai falando, mais eu vou reconhecendo a voz, eu vou me tornando essa ovelha que conhece a voz do pastor. Mas você não conhece a voz de alguém porque você andou um dia com ela. Você não conhece a voz de alguém se você anda um mês com ela. Você conhece a voz de alguém se você vive uma vida com ela. Não é verdade? Eu estou aqui te conhecendo pela primeira vez. Muitos aqui eu estou vendo pela primeira vez. Talvez se eu te gritar na rua amanhã, vai falar: quem é esse maluco? Eu nem sei quem é. Não é verdade? Agora, você está aqui com o pastor Felipe vários dias, talvez da semana, todo domingo, domingo atrás de domingo. Se você encontra o pastor Felipe, às vezes ele vai estar dentro de uma casa, ele vai te gritar, talvez você vai: ó, o pastor Felipe está por ali. Não é verdade? Por quê? Porque a ovelha conhece a voz daquele que caminha junto. O Senhor, Ele anseia por intimidade.
Mas para que essa intimidade possa acontecer, eu preciso então morrer. Eu sei, não é confortável. Mas o Evangelho, ele não é esse convite para você ganhar um carro novo. O Evangelho, ele não é um convite, vem e ganha aqui uma família. Vem e ganha aqui bens. Vem e ganha aqui viagens internacionais. Talvez essas coisas vão acompanhar, como eu falei. E vão vir como recompensas, talvez do Senhor, talvez como algo que o Senhor quis te abençoar. Mas essa não é a finalidade. O Evangelho, ele é um convite para vem e morre. Ele é um convite para nós morrermos para nós mesmos, morrermos para a nossa vontade, morrermos para o nosso conforto. É por isso que adorar não é fácil, gente. Eu estou aqui, eu liderei a adoração, eu tenho aprendido tanto durante esses últimos anos, tenho aprendido muito com o meu pastor, é um privilégio estar aqui hoje com ele, inclusive. Mas a adoração não é fácil. Você não se sente confortável às vezes levantando suas mãos. Às vezes a gente levanta as mãos e fala, será que o fulano vai pensar sobre mim? Será que eu passei desodorante certo? Será que eu não estou sendo demais? Ajoelhar, meu joelho super dói. Não, porque não, eu quero sentar agora. Não, agora eu não quero fazer. Eu não quero cantar essa música, eu nem gosto dessa música. Cantando de novo essa música todo domingo. Aí eu faço pergunta, a música é para você? Ou é para o Senhor? O culto, ele é para quem? Mas eu não gosto quando ele dá essa palavra. Eu não gosto quando cita esse versículo. Mas ele é para quem? Mas hoje passou do horário. Mas talvez, não sei o quê. Mas para quem? Entende? Esses dias eu vi uma pregação do pastor Luciano Subirá. E, na verdade, do Israel Subirá, o filho dele. E ele estava falando um pouco sobre isso. Eu sei que isso é duro, mas ele falou, a gente reclama demais para quem devia estar morto. De novo, eu não estou falando para você sair daqui e entrar no primeiro carro que você vê no meio da rua. Não faça isso. Mas é um morrer para nós mesmos, para a nossa própria vontade, para aquilo que nós achamos ou deixamos de achar. Romanos 8, a partir do versículo 13, Paulo ele vai falar para a igreja de Romanos, para os romanos, ele vai falar, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Não parece um paradoxo? Enquanto você tentar viver, você morre. Mas enquanto você morrer para o Senhor, você vive. Olha que loucura. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repete comigo, filhos de Deus. Mas espera aí, esse versículo está falando que então todos são filhos de Deus? Quem já ouviu que todos são filhos de Deus aí? Isso é um ditado ou é um versículo bíblico? Tem coisas que a gente acha que é versículo bíblico, mas é ditado, não é verdade? Não, mas todo mundo é filho de Deus. Peraí, não é bem o que ele está falando. Ele está falando, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tanto é que a Bíblia dá uma própria condição para você ser chamado filho. Ele vai falar que você tem que aceitar Jesus no teu coração, confessar com a tua boca. Não é verdade? E ainda assim, Paulo está dando mais uma coisa. Ele está falando, você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque isso é até uma coisa de lógica. Se eu entreguei minha vida para o Senhor, eu agora sou um escravo do Senhor, não é verdade? É literalmente isso. Eu não tenho mais vontades, não é verdade? Literalmente, Senhor significa isso. O Senhor é alguém que tem uma autonomia, um governo em cima de uma pessoa. Se eu falo, Deus, o Senhor, eu estou falando justamente isso. A minha vontade não importa mais, agora é o Senhor que define. É o Senhor que define o que eu quero, o que eu deixo de querer. E aí ele continua falando isso, porque vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente ter medo. Então não tem medo nisso, não tem peso nisso, mas receberam o Espírito, repete comigo, o Espírito, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho, Papai, intimidade. Agora olha que poderoso isso, ele está falando, vocês recebem o Espírito, esse Espírito te adota como filho. Olha o processo do Senhor. É através do Espírito que nós somos adotados como filhos. E é através do Espírito que nós conseguimos ter intimidade com o Senhor ao ponto de chamar Ele de paizinho. Eu não tenho como fazer isso sem o Espírito. Eu não tenho como fazer isso sem o Espírito Santo. Sem o agir do Espírito Santo na minha vida. É esse agir do Espírito Santo que me santifica.
O que é santificação? É o teu processo de transformação da alma, teu processo de transformação da tua mente, do teu coração. Por que você precisa disso? Porque lá atrás você foi criado perfeito, estava tudo bem. Lembra que eu falei? Adão andava lá no jardim com Deus. Agora o que acontece com Adão? Entra o pecado em Adão, em Eva, aquilo perverte, desconfigura a configuração original de Adão. Quem já pegou um vírus no computador aí? É tipo isso que acontece. O teu sistema agora está desconfigurado. É um vírus que entrou, ele desconfigurou tudo. Agora o que precisa acontecer? Você precisa levar o teu computador, o teu sistema para o técnico. E o técnico agora, ele vai passar por esse processo de remover cada um dos vírus. Por esse processo de fazer ali a reinicialização de tudo. E aí ele vai reconfigurar você para a configuração original. Você foi criado para ter. Isso é o teu processo de santificação. Ele vai acontecer o quê? Até o fim da tua vida. Então respira fundo aí. Todos estamos no mesmo processo. Não é um alívio pensar nisso? A gente está tudo no mesmo barco. Está todo mundo sendo santificado. Isso tanto é verdade que a palavra de Deus vai falar o quê? Que contemplando como por espelho a glória de Deus, nós somos transformados de glória em glória. O que é isso? Quanto mais eu passo tempo com o Senhor, quanto mais eu contemplo a glória dele. O que é glória? Presença manifesta de Deus. Quanto mais eu passo tempo na presença, quanto mais eu contemplo a Ele, quanto mais eu gasto tempo junto com Ele, mais aquilo vai me transformando de glória em glória, processo um atrás do outro, e eu vou sendo santificado, transformado, reconfigurado a minha configuração original. Esse é o nosso processo. Quer viver no poder do Espírito Santo? Passe pelo processo da santificação. Ah, mas eu vou errar de novo. Vai, provavelmente. Mas o que acontece se você erra? Levanta, pede perdão para o Senhor, se cobre de novo do sangue e continua correndo. Esse é o teu processo de santificação. Muitas vezes vai ser erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. Não foi assim com Pedro? Uma das figuras mais importantes da Bíblia. Ele está lá andando sobre as águas, vivendo um dos milagres mais bizarros da Bíblia. Já parou para pensar no bizarrice que é esse milagre de Pedro andando sobre as águas? Não teve propósito nenhum, em tese, assim, para você entender aquela história. Todos os outros milagres de Deus teve um certo propósito. Ah, não, teve aquele propósito lá, foi o cego foi curado lá, viu à vista, voltou à vista. Teve lá o aleijado que voltou a andar. Tudo isso tem um propósito, né, de certa forma. Agora, o que Jesus estava mostrando ali para Pedro? Ele estava mostrando um princípio. Que agora Pedro poderia andar no sobrenatural como ele mesmo anda. Ele estava andando em cima de algo que não era natural. E esse mesmo Jesus, ele convida Pedro para andar sobre isso. Quando Pedro anda sobre as águas, ele não anda em cima de algo natural. Jesus, quando olha para ele, e Pedro faz esse convite, e fala, se é você mesmo, então deixa eu andar. O que ele fala? Vem. Ele não fala, pisa naquela primeira onda ali, depois você pisa nessa segunda, que ela vai estar um pouquinho mais firme, aí você pula para aquela que está... Ele fala isso? Não, ele só fala, vem. Aonde Pedro pisasse ia dar certo. Por quê? Porque ele agora estava andando em cima de uma palavra de Deus. Quando você tem uma palavra, você tem tudo que você precisa para viver aquilo que você tem para viver. Quando o Senhor te aponta um caminho, quando Ele te mostra algo, é quando você começa a andar naquilo que é sobrenatural, que vai além do teu entendimento humano, vai além daquilo que você pode compreender. É por isso que Ele fala que Ele faz muito além do que nós pedimos ou pensamos, porque vai além do natural, é sobrenatural. Mas como eu falei, Pedro erra, não é verdade? Ele está andando nesse sobrenatural, mas de repente o que acontece? Ele começa a afundar. Por quê? Ele para de olhar para Jesus. Ele está vivendo um milagre. Talvez você já viveu alguma vez isso. Você começa a viver o romper. Você começa a viver o milagre. Você está lá pegando fogo por Jesus. Isso aqui está te empolgando. Agora, cara, você está orando como você nunca orou. Você está fazendo jejum como você nunca jejuou. De repente vem uma circunstância financeira. Aí você começa a olhar para aquela circunstância. Peraí. Nossa, tem isso aqui para pagar. Como é que eu vou pagar isso aqui? Ah, isso aqui não tem como eu fazer. De repente vem uma doença na família. Fala, meu Deus do céu, a doença na família. De repente vem um problema no trabalho. Meu Deus, o problema. De repente, aí vai vindo. Onda. Tempestade. Quando você vê aquele fogo que você estava sentindo, você não está sentindo mais. Você começa a afundar. Aquilo que você antes estava conseguindo andar no sobrenatural, além do seu natural, você não está conseguindo mais. Você começa a afundar. Agora, o que acontece com Pedro? Você poderia pensar, Pedro era um pescador.
Ele era alguém que, ele tinha muita experiência de pesca, na verdade. Pescador profissional. Então, Pedro, o reflexo dele ali, afundando, qual que seria a lógica, o natural? Eu vou voltar nadando para o barco, não é verdade? Mas Pedro entendeu que o que ele precisava ali não era a experiência que ele carregava, não era a bagagem que ele carregava, não era aquilo que ele já tinha vivido no passado, não era a força do braço, a segurança dele não estava mais no barco. O que Pedro olha e fala é: Jesus, me ajuda. Ele grita por aquele que ele entende que é o único que pode tirar ele daquela situação de fato. E é linda essa passagem, porque Jesus pega Pedro, traz ele de volta para a água, e eu não acredito, a palavra não cita sobre isso, mas eu não acredito que Jesus carregou ele no colo até o barco. Eu gosto de pensar que ele voltou andando para o barco junto com Jesus, não é verdade? Então ele viveu esse milagre 2 vezes. Por quê? Porque o que Deus tem para você é um movimento sobrenatural. Ele quer que você viva esse estilo de vida que vai além do teu barco natural. O que é o teu barco natural? É aquilo que você consegue fazer com as suas próprias mãos. É aquilo que você já sabe fazer. É aquilo que você estudou talvez para isso. É aquilo que você tem conhecimento humano. Mas até mesmo para isso, muitas vezes, para viver o sobrenatural que Deus tem para você, para viver aquilo que Deus tem para fazer, para viver os romperes que Deus tem para você, você vai precisar abrir mão. Você vai precisar correr o risco. Deixa eu te falar uma coisa: se você está anotando a nota, se você não está anotando a nota também. Fé e risco andam juntos. Não tem como eu andar por fé se eu não estiver contando com o risco. É literalmente passar risco que é você andar por fé. Eu oro por cura, eu tenho o risco de não ser curado, não é verdade? E se eu não lido com o risco, eu não vivo um milagre. Se eu ouço sobre um passo de fé, Pedro, ele tinha uma chance de afogar, ele tinha uma chance de dar aquele primeiro passo e blum na água, não é verdade? Mas ele sofreu dano, ele assumiu o risco. O que Deus está te pedindo para fazer nessa temporada, que Ele está esperando para te liberar esse romper, que Ele está só esperando você assumir o risco. O risco de talvez ser mal visto pela tua família, o risco talvez de não corresponder às expectativas dos teus pais. Olha o que a palavra de Deus vai falar. Aqui em... Vamos lá. Lucas 14, versículo 26. Eu vou dar uma acelerada. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lá para frente, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que Deus está falando aqui? Agora eu não vou ter amigo mais. Eu vou abrir mão de tudo, eu vou viver numa caverna. É isso? Não, o que Ele está falando é: nada disso que é importante, até mesmo para Ele, pode ser mais importante no teu coração do que Ele mesmo. Tua família é importante para Jesus, para o Senhor. O teu carro, Ele quer que você tenha um carro bom. Ele quer que você tenha uma boa casa. Ele quer sim que você tenha prosperidade na tua vida financeira. Ele quer sim que você tenha um bom emprego. Ele quer sim que tua família seja uma família feliz, completa. Ele quer todas essas coisas. Ele quer saúde na tua vida. Mas Ele sabe que se qualquer uma dessas coisas tomar o lugar dele no teu coração, isso vai acabar com a tua vida. Isso vai te levar para um lugar de morte. E se não para um lugar de morte física, para um lugar de morte espiritual, que é ainda pior. Entende? É o que eu falei no começo, tudo volta para Ele, porque nós fomos criados para relacionamento com Deus. Eu estava falando sobre isso há um tempo atrás. Imagina que eu estou aqui com esse ar-condicionado, mas eu pego o controle dessa TV e eu tento ligar esse ar-condicionado. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada com o ar-condicionado, não é verdade? E o que vai acontecer? Eu vou ficar frustrado, eu vou ficar com raiva. Por que esse negócio não está funcionando? Mas por que não está funcionando? Porque ele não foi criado para isso. Agora, se eu aponto esse mesmo controle para a televisão, o que vai acontecer com a televisão? Vai ligar. Glória a Deus. Por quê? Porque ele foi criado para isso. Muitas vezes o que está te causando frustração, o que está te causando tristeza, o que está dando essa dor na tua vida, é porque você está tentando fazer algo que você não nasceu para fazer.
ou porque você não está vivendo a plenitude daquilo que Deus te criou para viver. A palavra de Deus fala que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor, Jesus, ele vem para dar vida, só vida. Então tem mais coisa além de vida. O que é vida em abundância? Já parou para pensar nisso? Não é só vida. O que é isso? Deus não veio então, Jesus não veio, morreu numa cruz, para que eu e você nós tivéssemos só vida, para que a gente fosse só bons cidadãos, para que a gente fosse aquele cara legal, aquele vizinho legal, aquela vizinha que leva um bolinho. Não tenho nada contra isso, eu quero que você seja meu vizinho e leve um bolo na minha casa. Mas o que eu quero dizer é, mais do que isso, tem uma abundância. O que é essa abundância? É você viver aquilo que é supranatural, aquilo que é sobrenatural. Jesus morreu numa cruz para que você vivesse o reino dos céus junto com você. É por isso que Ele mesmo, quando ensina aquela oração do Pai Nosso, que é justamente uma resposta aos discípulos falando, Jesus nos ensina a orar. Qual que é a forma certa de orar? Ele não está fazendo uma reza que agora a gente tem que ficar sempre repetindo. Ele está ensinando, cada um daqueles pontos tem um princípio por trás. E ele termina falando o quê? E venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Uau! Qual que é a vontade de Deus para a sua vida então? Que venha o reino dele, que seja feito da mesma forma como é nos céus, na sua vida, que o reino sobrenatural do Senhor, ele invada a tua vida, ele invada a tua faculdade, ele invada a tua escola, ele invada o ambiente de trabalho que você vive, ele invada a tua família, e esse reino comece a afetar os ambientes, esse mesmo reino comece a mudar realidades, esse mesmo reino, ele comece a mudar a cidade de Belém do Pará. Jesus, ele ama o mundo. Já parou para pensar nisso? Ele ama você? Sim ou não? Sim. Mas por que Deus enviou Jesus, seu único filho? O que João 3,16 fala? Porque Deus amou o Felipe. Foi isso? Deus amou a Rosana. Tem isso lá no versículo? Mas Deus ama você? Mas Ele ama o quê? O mundo. É muito além de você. Às vezes isso é duro ouvir também, desculpa, não é uma palavra tão confortável, né? Eu amo vocês, pessoal, tá tudo bem. Antes de pregar para você, eu estou pregando para mim. Mas Deus, a obra dele é muito maior do que você mesmo. Eu ouso dizer que talvez se fosse só você no mundo, Ele morreria por você. Mas como não é, Ele ama demais o mundo, para que aquilo que Ele faz em você termine só em você. O que Ele quer produzir na tua vida, o sobrenatural que Ele quer gerar dentro de você, aquele estilo de vida que Ele quer gerar na tua vida, não é só para você ter uma experiência legal, não é só para você sentir um arrepio, não é só para você sentir uma sensação gostosa, é para que isso comece a transformar o teu redor, para que isso transborde de você, isso comece a afetar a sociedade, isso comece a afetar as nações de fato. Isso vai chegando até a cidade, até o estado, até o país, e do país para outros países. Não, mas você está pensando em algo muito maior do que eu. Você não sabe qual que é o efeito daquilo que você está produzindo. Às vezes, uma coisa que você fala para alguém que você ora, isso vai reverberar, e quando você vai perceber, isso já chegou 10 anos depois, em outras nações, e você nem sabia. Você está aqui por fruto de alguém. Provavelmente tem pessoas aqui que você está aqui porque você teve uma mulher de oração, um homem de oração que lutou por você. Nós temos, eu venho de uma família em que a primeira cristã na minha casa é a minha avó, e foi ela que lutou pela minha família. Eu vivo hoje um legado construído em oração pela minha avó. O que nós estamos vivendo hoje como Brasil é um legado que não começou em nós. Nós estamos vivendo coisas que foram construídas com muito choro, suor, sangue, lágrimas, lá atrás. Missionários que vieram de outras nações, lá atrás. Homens e mulheres de Deus que se levantaram no Amazonas, em Manaus, aqui em Belém do Pará,
para pregar o evangelho, para manifestar o reino. E nós estamos hoje carregando esse legado. E pode até parecer difícil às vezes, mas pessoal, está muito mais fácil do que antes. A gente vive muito Nutella às vezes. Eu lembro, eu não sou tão velho, nem sou velho. Mas eu lembro que na minha adolescência, não era legal ser crente. Não é verdade? Minha adolescência nem há tanto tempo assim atrás. Não era legal ser crente. Na escola eu era zoado. Hoje é cool, é legal você ser crente. Você faz um gol lá, você tem Jesus te ama na camisa. Você posta foto lá do carro novo e posta lá no Reels, e aí vai a música, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Não é verdade? Tem jogador aí postando versículo bíblico e traindo a esposa. É legal ser crente hoje. Mas por quê? Porque isso foi construído há muito tempo atrás. E foi facilitado, foi preparado o caminho para que eu e você hoje tivéssemos acesso a um evangelho que está muito acessível. Ele está aqui diante de nós. Nós não podemos deixar passar aquilo que o Senhor promoveu para a nossa geração. O que eu estou falando aqui hoje, eu juro, é com muito temor diante de você. E talvez até mesmo como um alerta. Eu nem tinha preparado isso para falar. Mas é um alerta que não é só para Alto Monte, é para a nossa geração. Nós não podemos deixar passar o mover de Deus na nossa geração. Eu não quero deixar passar. Eu não quero que você deixe. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu sempre ia... Eu já estou indo para o final, tá bom? Vai estar tudo certo. Mas eu lembro que eu trabalhava, comecei a trabalhar. Tá bom. Boa. Alô? Estão ouvindo? O pessoal do YouTube me ouve? Glória a Deus. Comenta aí. Curte e compartilha. Mas eu me lembro quando eu era adolescente, comecei a trabalhar com 15, 16 anos. E eu trabalhava à tarde, então eu ia para o trabalho logo, eu estudava de manhã, almoçava correndo em casa e ia pegar o busão para ir para trabalhar. E aí, toda vez que eu chegava no busão, Goiânia é quente. Acho que você me entende um pouco, né? Mas é muito quente, então eu chegava pós-almoço, barriga cheia, depois de acordar cedo para a escola. Pensa, eu lá no ponto de ônibus, caindo de sono. Então, todo dia, o meu temor maior era, cara, se eu perder esse ônibus, eu vou ter que esperar mais 1 hora, vou me atrasar para o serviço, vou ter que ouvir do meu chefe. Então, eu tinha um grande temor no meu coração, e talvez até um medo, de perder o meu ônibus. Às vezes eu ficava dormindo de pé. Você já dormiu em pé? Eu dormi em pé. Às vezes eu ficava lá, cochilando. Mas Deus me acordava para eu pegar aquele ônibus. O que eu quero te dizer, existe um ônibus do mover de Deus que está passando na nossa geração. O Senhor está já fazendo algo na nossa geração. Nós sim temos orado por avivamento, nós temos orado pelo mover de Deus, nós temos orado pelo poder do Espírito Santo. Mas deixa eu te falar, já está acontecendo. É só você ver os milhares de testemunhas ao redor do Brasil. É só você pegar qualquer gringo, mete ele em qualquer igreja do Brasil, pergunta para ele depois como é que foi. Às vezes a gente acostuma com alguns moveres, e a gente acaba naturalizando, normalizando demais, mas não é normal. O que está acontecendo sobre nós não é normal. O que Deus está fazendo aqui não é normal. As curas, o derramar do Espírito Santo não é normal. É normal para Deus. Mas isso aqui foi lutado pelas gerações anteriores. Cabe a nós não perdermos esse movimento. Cabe a nós não perdermos aquilo que o Senhor está fazendo nessa temporada. A coisa que Jesus mais lutou contra os fariseus foi o quê? Foi o quanto que eles pregavam estranho? Foi o quanto que eles não sabiam da Bíblia? Não, pelo contrário, eles eram doutores da lei. O que ele mais lutou? Eles não entendiam o discernimento dos tempos. Eles sabiam reconhecer quando ia chover, quando ia parar de chover, mas eles falavam, vocês não sabem discernir os tempos, ao ponto que eles não reconheceram que o próprio Messias que eles mesmos pregavam, havia aparecido e estava na frente deles. Não só isso, esse mesmo Messias, eles mesmos crucificam. Eu não quero deixar passar o movimento de Deus na minha geração. Eu não quero viver a minha vida de forma natural, ao ponto de eu talvez só nascer, crescer, me casar, ter os meus filhos terem filhos e eu morrer. Isso é bom, isso é muito bom. Tem propósito nisso, tem muito propósito disso. O que eu quero dizer é, existe um pouco mais.
A minha proposta para você hoje, olhando biblicamente, é: tem mais para você viver. Ainda dá tempo. Talvez você fale: não, mas eu fiz muita coisa errada, eu fiz muitas escolhas tortas. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você viver mais do que o Senhor tem para você. Ainda dá tempo de você viver o sobrenatural. O Senhor tem isso para nós. Eu quero terminar com isso. João 20, a partir do versículo 24. Na verdade, vamos para João 6, a partir do versículo 60. Deus está falando com você? Está sendo bom isso, pessoal? Que bom, glória a Deus. João 6, versículo 60. Fala aqui: ao ouvirem isso, aqui, qual que é esse contexto, né? Nós temos aqui então a pregação em que Jesus está cercado por uma multidão. E essa multidão, ela estava lá, mas Jesus ele vem com uma pregação muito dura. Ele fala que agora, se eles quisessem segui-lo, eles teriam que comer do seu corpo e beber do seu sangue. Agora pensa isso fora de qualquer contexto que você já conhece sobre ceia. Não seria estranho? Alguém falando para você: você vai ter que comer da minha carne, você vai ter que morder isso aqui, você vai ter que beber do meu sangue. E aí aqueles discípulos, os próprios discípulos de Jesus, eles ficam meio chocados. Eles falam para Jesus: dura essa palavra, Jesus, quem consegue ouvi-la? Versículo 61. E nisso aqui o que acontece? A multidão inteira vai embora. Aquele povo inteiro estava acompanhando Jesus, quilômetros e quilômetros, acompanhando os sinais, vendo as maravilhas de Jesus. Eles ouvem aquela palavra e eles vão embora. E aqui no versículo 61, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Olha aqui a chave da fé, nós havíamos falado. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Discípulos que andaram com Jesus deixaram de segui-lo naquele momento. Jesus ele fica amedrontado. Jesus ele fica com medo. Agora ele fala: não, peraí, eu quero que todo mundo me ouça, quero que todo mundo me siga, eu quero, o mundo inteiro vai atrás de mim. Não, ele olha para os discípulos e ele pergunta: vocês também não querem ir? Vão embora. Eu não estou obrigando ninguém a ficar aqui. Eu não estou tentando fazer vocês se sentirem confortáveis. Vocês não querem ir embora? Ele deu opção para eles. Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro de fato entendeu sobre o que era a vida. Ele havia entendido que, independente da dureza das palavras de Jesus, independente da dificuldade que agora a vida talvez teria, independente das circunstâncias que ele encontrava, das frustrações que ele poderia viver, ele havia aprendido, naquele dia em que ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar nas tempestades, que se ele não vive olhando para Jesus, de nada vai adiantar uma vida tranquila. Não existe paz verdadeira longe de Jesus. É por isso que ele é chamado de príncipe da paz. Não existe satisfação completa longe de Jesus. É por isso que o que eu estou tentando te dizer é: ame a missão que Deus te deu. Sim, vá atrás dos perdidos, pregue o evangelho, busque sim o sobrenatural de forma a você buscar novos dons. A palavra fala sobre isso. Busque com zelo os dons espirituais, sobretudo de profecia. Mas, além disso, ame muito, mas muito mais a presença de Deus do que você ama a própria missão que Ele te deu. Seja apaixonado pela tua missão nessa terra. Viva para algo que é eterno, mas viva para quem é eterno: Deus. Agostinho vai dizer que
tudo que não é eterno é eternamente inútil. É verdade. Você pode viver o teu emprego aqui nessa terra de forma natural, mas isso não vai com você para a eternidade. Você pode viver a tua faculdade aqui de forma natural, mas isso não vai com você para a eternidade. Você pode viver a tua família de forma natural, mas isso não vai com você para a eternidade. Sabe o que vai? Se você vive cada uma dessas coisas de forma sobrenatural. É sobre o quanto do reino de Deus você deixou entrar na tua casa. É sobre o quanto do reino de Deus, da presença dele, você deixou entrar no teu trabalho, na tua faculdade, no teu bairro, naquela rua, naquele mercado. Isso, aquilo que é eterno, que é entranhado dentro da tua naturalidade. Esse equilíbrio quase de um Jesus que era 100% Deus, mas 100% humano, e agora ele te proporciona para que você viva uma vida 100% natural, mas 100% também sobrenatural. É um paradoxo, mas é um paradoxo lindo, em que Deus ele permite a mim e você viver muito além daquilo que você vê, viver muito além daquilo que está no teu bolso, viver muito além daquilo que está acontecendo aparentemente ao teu redor. Se nós queremos preparar de fato um caminho para a próxima geração, preparar um caminho para que o Senhor venha e encontre as pessoas, ou até mesmo para que você seja encontrado pelo Senhor, primeiro nós precisamos preparar um caminho de fome, de desespero pela presença de Deus. O que vai sustentar a tua missão aqui na terra, o que vai sustentar aquilo que é eterno produzido através de você, é o quão desesperado pela presença de Deus você permanece até o fim. É por isso que Paulo vai chegar no final da vida dele falando: eu corri a minha corrida até o fim, eu me mantive na fé, eu permaneci. Ele não correu só quando ele era jovem, ele não correu só quando ele era adolescente, não, ele correu até o fim. O Senhor está nos convidando nessa noite a corrermos a boa corrida dele até o fim. E talvez por algum motivo você parou de correr essa corrida, ou talvez você diminuiu o teu passo, talvez pelas circunstâncias, talvez porque você começou a se comparar demais com as pessoas do seu lado. Deus hoje está nos convidando a correr uma corrida nova. Na verdade é a mesma corrida, mas talvez sobre uma perspectiva nova, para que a gente corra com mais velocidade na direção daquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente viva de fato tudo que Ele tem para nós. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu vou repetir isso mais uma vez: o que vai sustentar aquilo que o Senhor te criou para viver e fazer aqui nessa terra é o quão desesperado você está pela presença dEle até o fim, é o quanto você se mantém apaixonado por Ele. Nós estamos falando isso desde o princípio dessa conferência. Isso parece às vezes tão básico, mas talvez esse seja o maior desafio da nossa vida. O amor, ele é uma escolha, ele não é um sentimento. Quando você escolhe se casar com alguém, você não escolhe ou não deve escolher por sentimento. Durante todos os dias da sua vida, até o fim da tua vida, você vai precisar todos os dias escolher amar essa pessoa. Quando vier uma tentação, quando vier uma dificuldade, você vai precisar escolher: eu escolho te amar. O amor é uma escolha. Amar a Deus é uma escolha. Muito mais do que uma sensação, muito mais do que só uma experiência. É uma escolha que muitas vezes você vai ter que fazer sóbrio, natural. É por isso que Paulo vai falar sobre a nossa fé racional. Vai além de um calafrio, vai além de uma experiência em que você cai no chão talvez. É uma escolha. Deus, eu escolho te amar até o fim da minha vida. Deus, eu escolho te entregar tudo que eu tenho até o fim da minha vida. Deus, eu escolho te entregar o meu conforto. Deus, eu escolho te entregar a minha família. Deus, eu escolho te entregar o meu trabalho. Deus, eu escolho te entregar os meus sonhos. Eu escolho de fato te ter maior do que qualquer outra coisa no meu coração. Talvez essa noite existem coisas no teu coração que estão maiores do que Jesus. E eu sinto como se houvesse esse convite do Senhor para abrir espaço. É como se Ele estivesse nos convidando: abre espaço para mim, deixa eu preencher esse espacinho aí, deixa eu preencher esse pedaço do teu coração que você ainda não liberou para mim. Talvez esse pedaço do teu coração que está
carregando essa expectativa com o teu casamento, ou que está carregando uma expectativa para os teus filhos conhecerem a Deus, talvez algo que está carregando uma expectativa para que as tuas finanças elas virem, por aquela nova casa, por aquela promoção do trabalho. Isso tudo é legítimo, mas nada disso pode ser maior do que o Senhor. Eu sinto o Senhor nos pedindo isso hoje. Se você puder, feche os seus olhos. Não tem nada mais espiritual nisso, é só para que você foque mais na presença de Deus.